Senhor presidente, nós estamos assistindo a um processo de tentativa de desestabilizar o governo da Venezuela. Um plano que vem desde 2002, na primeira tentativa de golpe contra o presidente Hugo Chávez, e que teve apoio da embaixada americana num claro intento de intervir em outros países, principalmente considerando que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo hoje do mundo, provavelmente maiores que dos países árabes. Essa operação consta de uma sofisticada intervenção que passa por manipulação de grupos opositores, manipulação de mídia e um processo de financiamento de grupos políticos da oposição para promover uma estratégia de combate ao governo da Venezuela. O foco dessa estratégia, primeiro, é fortalecer chamadas instituições democráticas de oposição ao governo, infiltrar-se na base política do chavismo, dividir o chavismo e dividir os aliados do presidente Maduro, proteger negócios dos Estados Unidos e isolar internacionalmente o governo. Essa operação, que recentemente foi retomada com diversos episódios de enfrentamentos de rua, trouxe um fato curioso que está sendo desmascarado. A imprensa internacional, e ontem nós tivemos acesso, inclusive, a uma parte desse material, divulgou arruaças de rua na Venezuela, que, curiosamente, deputado Amaury, deputado Jesus, eram acontecimentos na Síria, na Líbia, até os acontecimentos de junho no Brasil. Fotografias daquela mobilização eram utilizadas como processo de enfrentamentos de rua na Venezuela, promovido por emissoras de TV como a CNN e outras, que fazem parte desse processo de divulgação. Tem fotos de escaramuças acontecidas na Ucrânia, no Chile, e que são apresentadas como processos de dentro da Venezuela. Então vejam, é uma situação inaceitável, é um processo de tentativa de desestabilizar um regime democrático. Pode-se criticar tudo na Venezuela, menos que não tem eleição lá. A população tem sido manifestada, existe a possibilidade do mandato revogatório, 2 anos depois de eleito o presidente, da população revogar o mandato do presidente. Recentemente nós fomos tomados por uma notícia trágica, triste notícia, do assassinato de uma miss da Venezuela. Veja bem, senhores deputados, quem assassinou essa miss foi dito que teriam sido partidários do presidente Maduro. Foi descoberto, estão presos um conjunto de delinquentes pagos para fazer arruaça na rua e que tiveram o infortúnio de acertar essa jovem, de atingi-la mortalmente, com a tentativa de criar um clima de conflagração, de comoção nacional para desmoralizar aquela ação do governo da Venezuela. É preciso que nós todos tenhamos a responsabilidade de compreender que está em curso. O Brasil hoje possui grandes reservas de petróleo com pré-sal. E vejam bem, toda a fúria na América Latina se vira contra a Venezuela. Por quê, deputado Amaury? Porque a Venezuela era um quintal dos Estados Unidos. Era uma colônia americana até a chegada do presidente Chávez, que passou a tratar os seus recursos naturais e o seu petróleo, principalmente, como um bem a serviço dos seus compatriotas. Colocou a PDVSA para trabalhar e gerar recursos prioritariamente para os interesses venezuelanos. Daí a revolta, daí a raiva, a ira desse império americano, à época comandado pelo senhor Bush, para desestabilizar e atacar o governo da Venezuela. É, portanto, motivo de preocupação. O continente latino-americano vive experiências democráticas. É inegável que é reconhecido internacionalmente que os países da América do Sul superaram as décadas de ditaduras e aqui hoje implantam processos de consolidação de regimes democráticos. E aí a fúria, porque esses regimes democráticos estão mobilizando o seu país e estão fazendo isso com autonomia, com autodeterminação e com priorização da economia desses países para o interesse de seus compatriotas. É o caso do Brasil, da Venezuela, da Argentina, do Uruguai, do Peru, da Bolívia,
do Equador, países que estão tomando a si os interesses dos recursos naturais desses países para geri-los para o bem da população. Numa política de convivência aqui no continente latino-americano, de cooperação para construir instrumentos como o Mercosul, a Unasul, e que são efetivamente espaços de consolidação de regimes democráticos nesse continente. Mas o império não aceita que esses países cresçam livres, com autodeterminação e com regimes próprios para serviço da sua ação. Há deliberadamente uma intenção de retomar a pressão política e o domínio desses países. Por isso que nós temos que reagir, porque o ataque se faz hoje à Venezuela, amanhã será contra a Argentina, contra o Equador e posteriormente contra o Brasil. Ninguém se iluda. Nós estamos com imensas reservas de petróleo, só para concluir, senhor presidente, imensas reservas... Então, imensas reservas de petróleo que estão na mira da cobiça do conglomerado e da geopolítica de controle da energia no mundo. Então, nós não podemos desconsiderar que há essa ação, essa intenção golpista, ela se reveste de uma vontade de atacar os interesses dessa nação. Nós estamos aqui manifestando, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, nossa solidariedade ao governo democrático da Venezuela, governo eleito pelo povo da Venezuela. Quem pode tirar o presidente da Venezuela é o seu povo através do voto. Isso tem que ser respeitado. E nós estamos assistindo, lamentavelmente, uma tentativa de desestabilizar, de implantar um regime de terror, de baderna nas ruas, para poder justificar intervenções outras, para que modifique a intenção e a vontade democrática e soberana daquela nação, do povo daquela nação. Portanto, senhor presidente, esse momento para nós é preocupante. É necessário manifestar, se solidarizar com a construção da democracia na Venezuela. Nós assistimos já mais de 18 eleições praticadas desde 2002 naquele país. Todas elas com observadores internacionais que registram a lisura dos pleitos que ali são realizados. Não existe nenhuma objeção, nenhuma crítica aos processos que fazem com que aquele país caminhe com a democracia. E é claro, os estilos de cada país, as lideranças de cada país são próprias da sua construção. O presidente Chávez é uma liderança que surgiu do meio militar, dos militares venezuelanos que se rebelaram contra a tirania e contra a entrega dos interesses daquele país. As Forças Armadas da Venezuela têm um profundo sentimento de democracia e de amor ao seu país. Hoje são soldados a serviço do povo e não a serviço de interesses econômicos e empresariais de outras nações que têm a histórica tentação de querer dominar os países para acudir os seus interesses de mercado, das suas empresas, para poder manter a hegemonia política à custa da intervenção econômica e militar, como é o caso. O que nós vemos, o que aconteceu na Líbia, o que tentaram fazer na Síria, o que fizeram no Iraque, são claras manifestações que não é busca da democracia nesses países. Está aí a Líbia numa conflagração e numa guerra civil. Está o Iraque em paz, pegando fogo, com agressões, com bombas explodindo a cada semana. Um país que foi levado a essa situação por uma intervenção cujo objetivo central é exatamente se apropriar das reservas de petróleo daquela nação. É este o interesse também que existe em relação à Venezuela. Nós não podemos admitir que essa situação se concretize no nosso continente. A América Latina experimenta momentos de democracia como nunca viveu na sua história. Consolidação de governos democráticos, experiências de construção de cidadania, de aprofundamento e de fortalecimento das instituições democráticas, com a sociedade civil se manifestando, com o poder judiciário funcionando, com o poder legislativo e o executivo agindo e principalmente com a participação da população, mesmo nas suas manifestações claras, colocando a necessidade de ampliar a participação popular na gestão da vida pública desse país. Portanto, aqui manifestamos a nossa integral solidariedade ao governo da Venezuela, porque ele foi soberanamente eleito e está, portanto, dentro dos marcos da democracia do nosso continente. Nós
em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, aqui expressamos o nosso compromisso, a nossa solidariedade e a nossa ação militante em defesa daquele país, daquela nação, daquele bravo povo que está construindo o seu caminho e está consolidando a democracia e ajudando na unificação da América Latina. Portanto, presidente Amaury, para nós foi motivo de muita satisfação recebermos o embaixador da Venezuela para com ele debater, discutir e reconhecer a importância do papel que tem do governo do Brasil com o governo da Venezuela, para conhecer de fato o que está acontecendo naquele país. Os serviços de inteligência da Venezuela identificaram infiltrações promovidas por grupos externos que inclusive foram importados. Recentemente foi preso na Venezuela, que vinha da Ucrânia, que era especialista em explosivos. E esse elemento chegou à Venezuela, curiosamente, no auge dessa agitação praticada e promovida em algumas partes do país. E é evidente que se manifesta como se a Venezuela estivesse numa convulsão. Não é verdade o que está acontecendo. A montagem de fotografias e de instrumentos de mídia para caracterizar aquela situação no país e transformá-lo numa situação de pânico e de rebelião. Não é esse o cenário. Por isso é que nós aqui estamos a nos manifestar solidariamente em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores ao governo da Venezuela. Para concluir, senhor presidente, eu vi há pouco uma manifestação de um deputado da oposição sobre tributos no Brasil. Eu gostaria que nós fizéssemos um debate sério, responsável sobre a nossa carga tributária. Quem paga imposto nesse país são os trabalhadores, a classe média, aqueles que vivem de salário. O sistema financeiro no Brasil paga irrisoriamente imposto. E a maioria dos empresários não paga imposto. Nós temos aqui declarações, temos manifestações de alguns que conseguem sonegar, conseguem a elisão fiscal e outros mecanismos que a sua carga tributária é baixa. E lamento, inclusive, que existem setores do movimento sindical participando de articulações, criando um impostômetro, que isso é de um cinismo monumental. Esse imposto é pago pelos assalariados do país. E veja, senhor presidente, senhores deputados, existe uma crítica contra o imposto, mas curiosamente o que nós temos que discutir primeiro é a justiça tributária, como deve ser distribuída essa carga tributária. Em segundo, a gestão adequada, correta, competente desses recursos. Curiosamente, onde é que estão as menores cargas tributárias do mundo, deputado Amaury? Os países africanos têm a menor carga tributária, são de 12% a 15%. Veja a situação de miséria, de dificuldade, de pobreza desses países. Enquanto os países mais ricos têm carga tributária maior. É evidente que quando se vai fazer a gestão de uma sociedade como essa, tem que haver a partilha e a participação. E os que ganham mais, obrigatoriamente, têm que contribuir mais para fazer justiça social, justiça fiscal e justiça tributária, para que a sociedade se desenvolva de forma mais uniforme, mais equânime, mais justa. Portanto, esse debate sobre reforma tributária no Brasil é um debate enviesado. Quem reclama aqui, a maioria das vezes, do imposto alto, são exatamente os que não pagam, os que sonegam. Porque o assalariado, o trabalhador que tem um imposto declarado e que é descontado na sua folha salarial, esse sim contribui com a sua parte. Mas a verdade é que a grande estrutura do sistema financeiro e do grande empresariado do país não paga essa carga tributária que eles dizem que pagam. É uma mentira, é um cinismo e uma hipocrisia sem precedentes, que inclusive utiliza para os mais pobres do país, que aí sim nós achamos que tem uma carga tributária alta para o assalariado e para a classe média. Nós temos que reduzir sim o tributo nessa faixa, mas temos que aumentar nas grandes fortunas, instituir os instrumentos de justiça tributária para que quem ganha muito pague mais imposto. E se combata esse discurso cínico de criar impostômetro por gente que não paga imposto. E lamento que tenha centrais sindicais, inclusive com uma força sindical, que participa dessa farsa. Ao invés de fazer um debate certo sobre a justiça tributária, sobre a equidade de cobrança de tributos, faz coro
com os ricos desse país para querer reduzir a faixa tributária, como se todos pagassem 35% de tributos nesse país. Isso não é verdade, isso é uma farsa, isso é uma mentira, tem que ser combatida. Nós precisamos sim de uma reforma tributária, onde quem trabalha, quem tira o suor do seu rosto, seja reduzido os seus tributos. Mas quem ganha, quem sonega, os agiotas desse país, paguem. E aqueles que ganham mais, paguem, porque é assim que se faz justiça, é assim que se constrói um país mais justo, mais equilibrado e que pode efetivamente avançar nas conquistas sociais para que o país se desenvolva e construa de fato uma democracia com justiça social e com justiça tributária e fiscal para que mereça o nome de nação e mereça o nome de democracia. Muito obrigado, senhor presidente.